Sejamos bem-vindos à casa do nosso Deus para mais um culto de louvor e adoração ao teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus, eu vou pedir para que os amados abram a palavra do Senhor em Mateus 8, a partir do versículo 23. Mateus 8, 23. Para os que estão nos ouvindo e vendo pela internet, que este seja um culto cheio da graça, da paz e do amor do Senhor, e que tudo que acontecer hoje aqui, fisicamente, possa alcançar também vocês em nome de Jesus. Amém? Então a palavra do Senhor nos diz em Mateus 8, 23. Jesus acalma a tempestade. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente levantou-se no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Aqueles homens se admiravam, dizendo: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Então a reflexão nossa hoje é justamente essa: Jesus acalma a tempestade. Esses versículos, algumas partes desse versículo podem ser confirmadas em Lucas e Mateus. Hoje nós vamos perguntar à igreja: qual é a tempestade da sua vida? O que tem acontecido quando você está num mar onde parece não ter solução e nem saída? Nós temos que lembrar que a palavra de Deus diz assim, que Ele é um Senhor que governa céus e mares, e tudo está sob o controle dEle. Esses discípulos aqui temiam pela tempestade, temiam pela morte. Eles diziam assim: Senhor, salva-nos. Mas eles esqueceram que a salvação já tinha chegado. Ele estava ao lado do dono da salvação. E às vezes nós esquecemos que aquele que é capaz de nos dar a salvação, aquele que já nos deu a salvação, Ele está bem aqui, do meu e do seu lado. O nosso Deus é um Senhor que acalma a tempestade. Ele tira as tristezas dos nossos corações, Ele varre todo o lixo emocional, Ele cura. Isso não é utopia, isso é verdade. E nós temos que às vezes fazer como aquele pai daquele jovem endemoniado, desde a infância. Aquele homem já tinha recorrido a tudo que ele podia, mas ele ouviu falar de Jesus. E ele disse assim: tu podes. E Jesus fala: se podes, tudo é possível ao que crê. Mas ninguém lê o restante, que diz que aquele homem diz assim: Senhor, me ajuda na minha pequena fé, me ajuda quando a minha fé me falhar. E às vezes nós temos que ser como o pai desse jovem endemoniado, que o Senhor Deus libertou, que Jesus libertou, só por palavras, porque o nosso Senhor, Ele ordena e as coisas acontecem. Amém? Então nós temos que crer, seja lá qual for a sua tempestade, seja lá qual for o vento que tentar te varrer, creia que o Senhor dá ordem e a tempestade tem que parar, o mar tem que se acalmar. Eu fiquei pensando enquanto meditava nessa palavra, nos nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Quantos que em meio àquela tempestade, em meio àqueles vendavais, em meio a tudo aquilo que acontecia, não estavam lá clamando, buscando a presença do Senhor. Senhor, tu podes acalmar essa tempestade, tu podes acalmar. E eu creio pela fé que aquele povo foi abençoado pelos verdadeiros cristãos, pelas pessoas que realmente buscaram a palavra do Senhor e o Senhor os escutou.
Eu creio nisso, e eu creio que o Deus que agiu lá naquele momento, aqueles discípulos estavam em alto mar, é o Deus que continua agindo hoje na sua vida. Mas é necessário que a gente creia, é necessário porque quando eu creio, o poder do Senhor é sobre a minha vida. A palavra de Deus diz que nós somos salvos pela fé, pela graça. Então tome posse dessa palavra, seja qual for a sua dificuldade, qual for o seu medo, seja qual for a sua ansiedade, seja lá o que for, creia. E lembra desta passagem: se o meu Deus ordena que o mar se acalma, que a tempestade se acalma, que os ventos se aquietam, imagina a ordem que Ele não pode dar sobre a minha, sobre as nossas vidas. Imagina. Amém, amados? Toma posse dessa palavra, creia, medite nesta palavra. Eu não sei os irmãos, mas quando eu fico sem orar, eu fico perdida. Parece que não tem rumo as coisas para mim. E realmente não tem. Sabe quando que eu me acalmo? Quando eu vou na direção do meu Senhor. Porque ainda que as coisas não saiam como eu quero, eu creio que Ele é um Deus que acalma o meu coração. Amém? Então creia nessa palavra. O Senhor dos Exércitos, que estava com os discípulos em alto mar, Ele está bem aí do seu ladinho. Ele é um Deus que ordena os anjos dele ao nosso favor. Nós temos que deitar e dormir em paz e acordar acreditando que o nosso dia está nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. Amém? Então essa é a palavra para a igreja hoje, esta é a palavra para nós. Acalma o teu coração, porque o Deus que ordena céus e mares, o Deus que ordena ventos, o Deus que ordena para Satanás se ajoelhar e dobrar-se diante dele, esse é o Deus que nós servimos. Amém? Então vamos nos colocar em oração hoje e pedir ao Senhor em nome de Jesus que aquilo que você mais anseia, aquilo que angustia a tua alma, aquilo que traz desespero, aquilo que está como um mar revolto, como uma tempestade, como um vento, que possa se acalmar em Cristo Jesus. Que você possa sentir o poder e a graça do Senhor hoje, em nome de Jesus. Então vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo e pela bondade inigualável do teu santo e doce Espírito, nós estamos aqui, ó Deus Altíssimo, mais uma vez reunidos na tua casa, para louvar-te e engrandecer-te em nome de Jesus, porque cremos na tua soberania, cremos, Senhor, no teu poder, no teu amor, na tua majestade, porque sabemos que tu és onipotente, onisciente e onipresente. Tu és um Deus todo-poderoso, tu és um Deus que sara a terra, tu és um Deus, Senhor, que sara o teu povo, tu és um Deus, Senhor, que faz com que os nossos pecados, pela tua grande misericórdia, sejam redimidos. Tu és um Deus que acalma, tu és um Deus que acalenta, tu és um Deus que traz refrigério e uma paz que excede todo e qualquer entendimento. Deus de poder e glória, em nome do Senhor Jesus, que tudo que se levantou contra o teu povo, que tudo que se levantou contra a tua igreja, não prevaleça, mas que caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda enfermidade, todo mal, Senhor, toda doença, todo espírito do mal, que saia do meio do povo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, restaura sonhos, Senhor, restaura corações, Senhor, traga alegria sobre o teu povo em nome de Jesus, que eles possam crer, Senhor, que
tudo é possível ao que crê. Deus soberano, que este culto seja um culto cheio da tua presença, que os seus anjos santos passeiem entre nós e receba, Senhor, este louvor, receba a palavra, receba, Senhor, a adoração de cada um de nós nesta noite. Nós profetizamos a graça do Senhor sobre as nossas vidas, e que tudo, meu Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, seja para a honra e glória do teu santo nome, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.